aqui em Chapuri, terra de Chico, né, como é conhecida. Chapuri, gente, é um polo industrial de borracha e de castanha também muito forte aqui dentro do Acre, tá bom? Aqui exporta muita borracha e muita castanha. Chapuri, gente, historicamente, né, é bem importante também para o nosso estado, porque aqui aconteceram algumas batalhas fortíssimas na época aí da Revolução Acreana, tá bom? Então aqui foi um centro histórico, é um centro histórico muito famoso. A cidade, na sua infraestrutura, tem umas partes aí que não são tão legais, né? Muito buraco nas vias. Por exemplo, essa daqui que vocês podem ver, ela é só no tijolinho, né? Então não é tão boa assim para se trafegar, né? E aí eu tô levando aqui vocês, galera, no ponto turístico mais famoso aqui em Chapuri, que já fica já nessa ruazinha aqui, bem no final. E a gente está chegando aqui agora, ó, que é aqui, ó, a casa de Chico Mendes, gente. Aqui foi onde viveu e também o local onde foi assassinado, né, por fazendeiros, o líder ativista, líder sindicalista Chico Mendes, tá? Ele foi assassinado aqui na casa dele. Infelizmente, né, tá fechada no momento, né? Não tá aberta para visitação, né? Mas é aqui. Gente, também, ó, nós temos a Catedral de Chapuri, né, a igreja de São Sebastião. É uma igreja muito bonita, né, diga-se de passagem. Vou mostrar aqui dentro como é que é para vocês. Vocês vão gostar demais. Acho essa igreja aqui muito linda. Estive aqui uma vez, vi a pintura, né, interna dela, é realmente espetacular. Vocês vão gostar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, gente. Aqui é a entrada, né, da igreja São Sebastião aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Ela é bem bonita. Bem bonita mesmo. Sempre achei. Grande, bem grandes, e é linda por dentro. Olha isso, olha só, muito bonita. E aí quando você sai aqui da igreja, aqui na frente, ó, já é a pracinha, né, da cidade. Tem um monumento, gente, aqui, ó, que é um Cristo Redentor, meio que em miniatura, né? Mas tá bem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também. É bacana. Tem a plaquinha aqui, ó, Viva Chapuri. É uma placa bem antiga aqui, que você faz aquela foto turística bem bacana. E aqui, ó, tem um mini Cristo Redentor. Tem um desses lá em Plácido de Castro também, chamado Cristo do Abunã, só que o de Plácido é maior. Aqui tá pequenininho, mas quando você coloca aqui, ó, a igreja ao fundo, fica muito bonito, né, de se ver, muito linda. Como hoje é feriado, né, a gente tá na Semana Santa, então a cidade tá meio parada, né, não tem muito movimento. Aqui, ó, é a rodoviária, né? Esse ponto laranja aqui é a rodoviária aqui da cidade, bem no centro. Tem uns lanchezinhos aqui também, aquele lanchezinho pra você fazer no final da tarde, né? Bem bacana. Detalhe importante é que aqui em Chapuri, gente, nós já ultrapassamos a marca dos 20 mil habitantes, né? O Acre, ele só tem 22 municípios, né? E grande parte deles ainda não ultrapassou essa marca. É poucos só que já atingem ali 30 mil, né? Então Chapuri, né, por mais que seja aí uma cidade historicamente importante para o Acre, né, ela ainda está ali beirando os 20. Gente, recentemente inaugurou aqui em Chapuri um museu. Vamos ver aqui o que tem aqui no museu. Eu quero mostrar aqui para vocês em primeira mão, tá bom?
Acho que tem muita coisa legal, tá aberto aparentemente. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Fica bem pertinho aí da praça onde a gente já tava, tá bom? Vem cá, daqui o... Vamos aqui comigo. Ó, o museu, gente, tá aqui, ó. Atrás dessa árvore aqui. Os povos indígenas aqui. E um deles era os povos Chapuri. Você sabe o que significa a palavra Chapuri? Ele tem dois significados. Primeiro é o rio pintado e segundo é rio dos peixes. E aí, aqui fala bem direitinho, que em 1861 vieram os primeiros exploradores aqui, que se chamam Manuel Urbano. E logo em 1883 foi quando começou a existir a cidade de Chapuri. E aí aqui fala rapidinho que é da foz do rio Chapuri de modo a viabilizar a exploração dos dois rios, que aqui é o rio Acre e o rio Chapuri. Aí aqui a gente vem para a castanha, né? A castanha ela fala exatamente do primeiro ciclo que teve, porque teve o primeiro e teve o segundo ciclo, né? Sim. E o primeiro ciclo da borracha, ela se deu por conta da Revolução Industrial, que viveu os países europeus, principalmente a Inglaterra. E o Brasil, ele descobriu que essa matéria era muito rica. E aí por isso que ele começou a falar para os nordestinos virem para cá, que era para justamente, vão para lá, vão para a terra, porque logo vocês vão ganhar muito dinheiro. Só que aí existiu a biopirataria. Você sabe o que é isso? Sim. Veio um inglês para cá, pegou as sementes da castanha e levou para a colônia da Malásia. E aí lá quando isso aconteceu, ele teve a primeira crise. Por quê? Porque ele fez isso, levou para lá e o agro começou a entrar em crise. Só que o único lugar que não ficou em crise foi Chapuri. Foi por isso que Chapuri ficou conhecido como a princesinha do agro, por conta disso. Você sabe, isso daqui é um fato muito interessante, porque as seringueiras eram em forma de 8, infinito. Sim. Quando o inglês levou, ele fez reto. Mas na floresta, as árvores eram em formato de 8. E aí o fato interessante é que o seringueiro vinha, ele fazia o primeiro poste, aí o látex descia, aí ele ia para outra árvore. Porque se ele fizesse isso tudo de uma vez, ia destruir a árvore, entendeu? Então ele fazia o primeiro poste, aí ia para outra árvore, até formar o 8. Aí quando ele vinha e fazia o segundo poste. Aí esse daqui é Sernambi. É aquele látex que a gente não produziu mais. Esse daqui é muito bom e eficaz para fazer fogo, né? Na churrasqueira, sim, esses lugares assim. Legal. Aí aqui é uma pata e aqui é a preguiça. Cara, eu não tinha visto essa preguiça. Eu te mostrei quando é. Eu não tinha visto essa preguiça. Sério? Eu não tinha visto essa preguiça. Aí como eu falei, como eu mencionei ali, a cidade ela foi fundada em 1803 e quando foi fundada ela tinha cerca de 150 pessoas. Hoje, mais ou menos, com as fazendas, com as colônias, tem uns 19 mil pessoas aqui. E aí antes, que eu até vou explicar mais lá dentro, aqui era uma cidade muito movimentada, porque tinha bastante comércio, né? Devido à matéria-prima da borracha, da castanha, então surgiam muitas pessoas para cá. Vieram muitas pessoas de Portugal, muitas pessoas da Inglaterra, que vieram justamente para construir a casa deles aqui. Por quê? Porque eles percebiam que aqui era a terra do ouro, era a terra que, economicamente falando, dava muito dinheiro, né? E eu acho um fato muito interessante que quando eu cheguei aqui, eu não sou daqui de Chapuri, sou de Rio Branco. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que as casas antigas eram construídas de um jeito diferente. E aí depois que eu vim entender que era a mesma coisa, que eles pegaram um pouco de Portugal, um pouco de Inglaterra, que as pessoas que vieram embora para cá construíram do jeito deles. Aí vamos lá dentro, que aí eu vou mostrar o resto. Aqui em Chapuri, ele foi conhecido como a primeira revolução daqui de Chapuri. Aqui em Chapuri, ele foi uma cidade boliviana, conhecido como Mariscal Sucre. Ou seja, teve uma guerra, teve uma revolução industrial aqui. Então, os bolivianos, realmente tomaram a cidade para eles.
Então, a cidade ficou conhecida como Maristral Subri. E aí, aqui na Casa Branca, que aqui ao lado é a Casa Branca, hoje está fechada. Mas aqui era um acervo dos bolivianos. Eles tinham, como ele tinha tomado a cidade, como ele tinha tomado também a Casa Branca. E aí, o Plácio de Castro quis enfrentar o exército boliviano. Olha só, gente, ó. Espingardas, armas aqui, ó. Da Revolução Acreana, gente. Da época aí que Plácido de Castro liderou a Revolução Acreana, que foi iniciada no dia 6 de agosto, gente. Olha que legal. Olha, gente, ó. Vocês lembram? É bom ressaltar, né, que na época do primeiro ciclo da borracha, o Acre ele era rico e o Acre ele tinha uma estreita história com a Europa, né? Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, são coisas que foram trazidas para cá por europeus que estavam, né, ganhando e muito com a borracha na época, né, e a castanha também, mas principalmente a borracha, né? Então tudo isso aqui, olha só, isso aqui é um rádio antigo pra caramba, olha só esse relógio, isso aqui é um ferro daquele de passar antigo, né? Pode tocar? Pode tocar? Isso aqui, se eu não me engano, abre. Coloca o carvão dentro. E coloca o carvão dentro, né? Olha só. Você perfuma, né? É leite de rosa. Aí a câmera, lamparina, rádio. Isso é uma câmera? Isso. Ah. A câmera que não pode tocar porque ela tá bem. Opa! Aqui era onde eles guardavam os chapéus. Aqui as roupas. Certo. Legal. As canetas na época, colocava tinta aqui, e aí usava, isso daqui se chama bico de pena. Colocava tinta num potinho e tirava e fazia a escrita na grampeador. Os sindicalistas, que eram aqueles homens do poder, existiam os seringueiros. O que eles faziam? O seringalista colocava, armazenava tudo dentro da casa deles. E aí os seringueiros, eu quero uma borracha para te dar e em troca você me dá um mantimento, uma roupa. Então existia sempre essa troca sem fim. Os seringueiros, infelizmente, eles sempre ficavam debaixo deles, debaixo dos seringalista, né? Porque era um débito sem fim. Eu estou aqui com tudo, se você quiser. A datilografia, isso daqui é um retroprojetor, que todo mundo que vem aqui acha que é uma máquina, um retroprojetor, e aqui colocava uns filmes aí dentro, e a gente instalava aí para usar isso aqui. Aí aqui é outro ferro também, essa e essa daqui, é a máquina de contar dinheiro, e a outra máquina de costura. Mas se vocês quiserem assinar aí aqui fala a história do Chico Mendes, que ele nasceu em 1944, morreu em 1988, no dia 20 de dezembro. Vocês sabem como foi que ele faleceu? Sabe exatamente, né? Pois é, esses dias também a gente estava lá na casa do Chico Mendes e aí eu realmente relembrei, porque todas as vezes que a gente vai, mas tem mora aí, né? Então é exatamente no dia 22 de dezembro que ele faleceu. Aí ali é o quadro dele com a esposa e os filhos, só tem um filho dele que mora aqui, os outros moram em Rio Branco. Se vocês quiserem sentir, pegar a textura. Aqui é os ouriços de castanha, aqueles que estão lá fora. Se vocês quiserem até levar a castanha, pode levar. E aqui, é porque a TV está desligada, mas aqui ele passa o filme chamado Empate. Sim. Então, não sei se o senhor não assistiu porque ele estava no cinema, mas aí hoje ele não está mais em nenhuma plataforma porque o diretor de verdade ele disponibilizou apenas para o museu. Inclusive essa imagem aí, esse carro, ele foi usado diretamente no Empate.
Porque o que era o empate? Os fazendeiros vinham para cá, queriam fazer o desmatamento para colocar os gado, para fazer suas casas, e o Chico Mendes ele não permitia. O Chico Mendes ele simplesmente ele era protetor da floresta, protetor da Amazônia. Então, quando tinha esse empate, o que o Chico Mendes fazia? Ele colocava os filhos, as crianças, as mulheres e os homens atrás, que é para justamente ter esse empate. Né, que os fazendeiros ele queria destruir a mata para fazer as casas deles e o Chico Mendes não queria. Por isso que o Chico Mendes foi conhecido mundialmente por conta disso. Né? Conseguiu entender mais ou menos a Sim, história? sim.